obrigado por terem vindo. Chamo-me Pedro Mendonça, estou aqui porque fui convidado um bocadinho aqui pelo Zé, que me empurrou para vir fazer esta conversa sobre a tradução portuguesa. Venho-vos falar sobre o WordPress em português. Venho contar um pouco a história de como é que temos hoje em dia uma tradução portuguesa do WordPress e como é que é feita e como é que todos a podemos fazer. Então, voltando um bocadinho atrás, em 2003 foi feito o lançamento do WordPress na versão 0.7 e isto é um bocadinho o código como existia na altura. Portanto, temos ali umas mensagens para o utilizador, isto é um bocadinho do código da página 404, em que é uma mensagem de erro, e o código que vem ali, aquela mensagem é praticamente HTML. Não há mais nada. Há aqui um bocadinho de PHP em baixo, mas em geral é HTML. Isolando só um bocadinho aqui a frase. Portanto, o texto vem hard-coded, está completamente sem qualquer função PHP. Ainda em 2003 houve uma comunidade que pensou, nós queremos uma tradução nossa. Como é que podemos fazer para traduzir isto? Então fizeram aquilo que qualquer pessoa faria, que é faz uma cópia, varre todo o código e onde está em inglês, escreve em japonês. Isto funciona, ok, tem o WordPress em japonês, mas há um problema. Se o WordPress original recebe uma atualização, um problema qualquer de segurança é corrigido ou é adicionada uma nova funcionalidade, esta versão japonesa não vai receber absolutamente nada. Então, o que é que aconteceu a seguir? O processo de internacionalização do WordPress. Como é que isto funciona? O que é a internacionalização? A internacionalização é a preparação do código para poder ser traduzível. Não é a tradução, não é ainda a parte da tradução final. É a preparação do código para ser traduzível. Em que é que isto consiste? Temos aqui um pedaço de código que vimos há pouco e estas mensagens que são para o utilizador são envolvidas numa função que identifica aquele texto como uma frase para o utilizador ver. O facto destes textos estarem isolados permite depois, usando um programa qualquer, varrer rapidamente o código e criar uma tabela com todas as frases que existem em inglês, que depois pode ser trabalhada para adicionar uma tabela qualquer. Pode ser, tem uma coluna do original e à direita podemos ter a nossa tradução, seja português, espanhol, francês, etc. Portanto, isto é o processo de internacionalização. Preparar o código, isolar as frases de interface utilizador do próprio código e poderem ser trabalhadas à parte. A seguir, a segunda fase da tradução é a localização. O que é a localização? É a adaptação a um determinado idioma, cultura, país. Não é só um determinado idioma. Vou-vos dar um exemplo. Alguém conhece este filme? Ok. Alguém conhece o título deste filme em português? Ok, exato. Isto é a tradução para português. Para todos os portugueses, para todos os que falam português. Alguém sabe qual é a tradução em português do Brasil? Espetacular. Isso mesmo. É completamente diferente. São ambas portugueses, não há ali nenhuma palavra que não existe em português. No entanto, a cultura é muito diferente, não é? O vocabulário é diferente. Portanto, a localização é isto. Não é só traduzir para um determinado idioma, mas também para adaptar a uma cultura. Assim, começamos a ter localização no WordPress. Como é que isto acontece? Em 2005 começa a haver troca de informação, começam-se a criar algumas equipas, comunidades que começam a preparar a sua tradução e a comunicação é feita por uma mailing list, ainda de uma forma muito rudimentar. Em 2007, em Portugal, começamos a ter uma tradução completa. É feita é aproveitada uma tradução que estava abandonada e incompleta. O Zé Fontainhas e o Américo Dias pegam nisto e criam a primeira versão completa do WordPress em português. Se tiver a dizer alguma coisa incorreta, depois podemos confirmar com o Zé, que já está aí embora. Pronto, então aqui temos a primeira versão do WordPress em português, que a comunicação e a organização destas coisas eram todas feitas de uma forma ainda rudimentar, ou seja,
temos troca de e-mails. Olha, toma este fecheiro, vê lá se está completo, revê, se faz favor, depois manda-me outra vez, e depois era então incorporado no core, se chegasse a tempo de sair na versão que ia ser lançada. Então, em 2009 é criada uma equipa mais formalmente, que é o Zé Fontainhas e o Álvaro Góis, também, que ainda são os dois dos principais editores de tradução da equipe portuguesa. Em 2010 é criada formalmente a equipa internacional, ou a comunidade internacional de tradução do WordPress, que se chama Polyglots. Foi formalizada através de uma plataforma que se chamava P2 na altura e começou a comunicação a ser centralizada entre todas as equipas nesta plataforma. E em 2010 também começamos a ter uma forma de traduzir centralizada. Deixa de haver trocas de e-mails com fecheiros, passamos todos a conseguir traduzir numa plataforma, um portal onde nos inscrevemos e podemos traduzir cada string, cada frase para cada idioma que existe. Isto é válido em 2010 apenas para o core do WordPress e projetos Meta. Meta são projetos em torno do WordPress, fórum de suporte, etc. Em 2015, o WordPress, que é o nome desta plataforma, incorpora então temas e plugins. E esta, com algumas pequenas alterações e melhorias, é a realidade que temos até hoje. Portanto, hoje em dia, a tradução é feita neste portal, que é translate.wordpress.org, e aí podemos procurar qualquer projeto, seja o core do WordPress, temas, plugins, etc. Chegamos a hoje. Em termos de história, é isto. Porquê é que traduzimos o WordPress, neste caso, para português? Seguimos aqui algumas estatísticas. Nós temos aqui nesta fatia maior, apenas 47% das pessoas utilizam WordPress no idioma em que é programado, em inglês. A maioria utiliza noutros idiomas, dos quais 0,5% somos nós, portugueses de Portugal. Já agora faço aqui uma pergunta. Não há aqui... quem é que aqui utiliza WordPress em português? Ok. Quem é que utiliza... Quem é que não altera o idioma e prefere manter o admin em inglês? Ok. Porque assim, nós temos aqui 115 mil pacotes completos, no caso do 4.9. Portanto, são 115 mil pessoas que instalaram o WordPress. Já estão aqui algumas e eu gostava de ir conhecendo as caras do que utilizam a tradução que nós estamos a gerir. Portanto, devemos chegar aos 115 mil, mas agora já dá para conhecer algumas caras. Eu explico só aqui. Eu tenho aqui estatísticas de 4.9, porque isto foi feito pelo WordCamp ano passado e este ano. O portal onde nós temos acesso a esta informação só nos dá estatísticas da versão que está completa. E como o 5.2 está com um atraso na sua tradução, não temos ainda estas estatísticas, mas em proporção é sensivelmente a mesma coisa. Temos aqui 8 milhões de pacotes descarregados. Porquê é que há mais pacotes do que instalações? Porque cada instalação descarrega uma e outra vez o pacote, consoante se houver alguma alteração, alguma correção, um erro ortográfico, é lançado um novo pacote. Uma razão muito importante pela qual eu contribuo para a tradução do WordPress. O core, a tradução do core, a qualidade da tradução do core, foi uma das coisas, no caso do core e de outros plugins, foi uma das coisas que eu senti às vezes como uma barreira à minha compreensão da utilização do admin do WordPress, juntamente com alguns plugins, etc. Quando os termos não são chamados, quando cada item do WordPress tem um nome num sítio e outro nome noutro sítio, torna mais difícil a aprendizagem, perceber como é que funciona. Claro que quando alguém já mexe no WordPress há alguns anos, já sabe onde é que está tudo, mesmo que haja um erro, percebe que é um erro, mas para quem está a começar, esta qualidade é muito importante para a sobrevivência de um projeto destes. Temos aqui um exemplo, isto é o WordPress como está atualmente, ontem. Estas funcionalidades novas estão a vermelho, ainda não estão traduzidas, é um pouco estranho aceder ao admin e ter coisas em inglês e coisas em português. Esta minha apresentação é não só uma explicação de como é que isto é feito, mas também um convite a virem ajudar a completar isto, eventualmente amanhã, no dia de contribuição. Eu faço muita questão de ajudar neste trabalho porque entendo que a consistência do core, da tradução do core do WordPress é muito importante para todos os outros projetos que vão ser traduzidos a seguir.
qualquer pessoa que venha a seguir traduzir um tema ou um plugin tem de ter em atenção como é que um determinado termo do ecossistema específico do WordPress já foi traduzido, especialmente no core. Então nós temos aqui uma ferramenta, que eu depois posso partilhar o link, mas está ali em cima. Uma ferramenta que nos permite pesquisar, por exemplo, a palavra update, como é que esta palavra foi traduzida. E tenho aqui, todas as entradas dizem atualizar. Neste momento isto está consistente. Há uns anos não estava. Tem havido um trabalho de várias pessoas no sentido de uniformizar o mais possível isto. Então funciona como uma biblioteca viva para todos os tradutores que trabalham com a tradução portuguesa. Quem é que faz este trabalho? Nós todos quem quiserem participar. São, no total em Portugal, 402 tradutores, dos quais 28 gerem projetos específicos, ou seja, 28 têm o poder de edição, porque há aqui dois níveis na tradução. Há simplesmente o poder de chegar e fazer uma sugestão de tradução, mas para que fique aprovada tem que ser revista por alguém, por um editor. Temos 28 pessoas dedicadas a projetos específicos, a plugins ou a temas, em que podem editar ou traduzir diretamente e ficar aprovado. São pessoas que já deram provas de cumprir com as normas e as regras da comunidade. E depois temos 5 General Translation Editors que têm o poder de editar e aprovar qualquer tradução no ecossistema do core, temas, plugins. Eu sou um deles, mais o Al. E também estou disponível normalmente no canal de tradução do nosso Slack da comunidade para qualquer dúvida e estejam sempre à vontade, se tiverem alguma questão podem colocar. Como traduzir? Eu amanhã vou explicar mais em pormenor para quem quiser colaborar, mas agora vou só dar algumas dicas de coisas que devem fazer e que não devem fazer. Okay? Então, há coisas que nós temos que ter em atenção. Há frases que têm variáveis, por exemplo, em que é uma frase que no meio tem uma variável, nós temos que compreender o significado dessa variável, que nós não vemos o resultado final, mas temos que saber que ali é uma variável e que tem um contexto e normalmente há uma nota que explica o que é essa variável. Temos que ter atenção a singular e plural. Por exemplo, às vezes há frases que dizem X comentários movidos para o lixo. Ou X comentário movido para o lixo. Eu tenho indicação de 2 frases para traduzir e tenho a variável naquele local. Mas eu tenho que saber o que é a variável e tenho que saber qual é o singular e o plural. Estas frases que têm o plural estão identificadas. Se o código for bem feito, em cada uma dessas frases que pode haver ambiguidade, especialmente quando há variáveis, há notas para o tradutor, que explica qual é o contexto e o que é que significa aquela variável. É possível, em alguns casos, consultar, aliás, é sempre possível consultar o código-fonte, mas só é necessário de vez em quando há dúvidas, ambiguidades. Muito importante, estar sempre no contexto. Okay? Há coisas que podem partir, simplesmente, podem estragar a interface se nós não tivermos a ver com qual é o resultado final da nossa tradução. Portanto, idealmente, ao traduzirmos o core ou um plugin ou um tema, devemos ter experiência ou ganhá-la naquele momento. Foi um pouco assim que eu comecei a traduzir. Fui a tentar perceber como é que funcionava um plugin, que tive dúvidas, e fiz a tradução e fiquei a perceber como é que era o plugin, fiquei a perceber alguma coisa de código. E também é muito importante, para que as vossas traduções sejam aprovadas, têm de estar em conformidade com as regras e normas que foram definidas pela comunidade. Todas estas regras são questionáveis, podemos conversar sobre elas, podemos alterá-las, mas enquanto não acontecer isso, têm que ser cumpridas. O que não fazer? Maiúsculas em títulos, que é uma coisa que é habitual em inglês e muitos tradutores insistem nisto, dá mais trabalho para quem está a editar ir lá. Bastava aprovar se cumprissem com isso. Assim temos que corrigir alterações de tamanho significativas, por exemplo a string FAQ. FAQ, muitas vezes, quando alguém está a programar qualquer coisa, tem vários separadores, tem tabs. E o separador da FAQ é sempre muito pequenininho. E o programador programou aquilo em inglês e, ok, isto cabe. Quando nós vamos lá e pomos perguntas frequentes, já os outros separadores saem todos do ecrã e fica tudo muito desformatado. Às vezes há coisas que é importante, é preferível até não traduzir e deixar, por exemplo, FAQ é uma coisa que é conhecida em Portugal. Eu por vezes FAQ deixo, às vezes eu traduzo consoante o contexto e vejo como é que fica no resultado final. Acordo ortográfico. A comunidade oferece
duas traduções. Tradução com o acordo ortográfico e sem o acordo ortográfico. Esta possibilidade existe devido a um processo de conversão automática. Para que isto aconteça e seja fácil, a sugestão, a contribuição tem de ser feita na norma pré-acordo. Okay? Se alguém tiver dúvidas sobre isto, podemos conversar, eu posso explicar, agora não. Mas depois lá fora estarei no bar e podemos conversar sobre isso. Não traduzam sozinhos. Apareçam no canal, falem. Não têm de estar perante uma plateia, se não gostarem, como eu. Mas nós conversamos sempre no Slack da comunidade, no canal de tradução. Alguma dúvida, alguma questão, estamos sempre disponíveis para conversar e para vos ajudar. Google Translate. Treinados para quem usar traduções automáticas, ok? Não façam isso. Ferramentas. Temos um glossário geral que está no wp.org com alguns termos que fomos adicionando. É vivo, vamos alterando, vamos acrescentando coisas. Há uma ferramenta de consistência que permite ver como é que uma determinada frase já foi traduzida, tanto em português como em qualquer idioma. Temos algumas ferramentas portuguesas. Um guia de tradutores que é essencial. Isto é a carta de construção do tradutor. Tem que ler isto. Não é muito extenso, mas leiam. E uma tabela de tradução do código foi uma coisa que eu fiz para facilitar a pesquisa. Foi aquilo que eu mostrei aquele ecrã há bocado a dizer update, como é que update aparece, aquilo é muito rápido e não é uma pesquisa tão estrita como a ferramenta de consistência de translate.org, wordpress.org. Quem quiser ver isso mais em pormenor, posso mostrar, entretanto. Dicionário Privaram e ajuda da comunidade, essencialmente. Agora, quem quiser fazer um pequeno exame, eu vou fazer aqui uma experiência. Todos têm acesso à internet? Vamos ouvir aqui? Ok. Vou aqui muito rapidamente. Vamos ter jogo. Estão a ouvir? Ok. Agora não vejam o que é que eu vou escrever aqui. Vocês ainda não estão a ver isto. Ok. Ok, acenda por favor deste site que eu vos vou aqui colocar. Um momento. Conseguem ver lá em cima? Não aparece aqui. É KAOT.it. É este como está aqui, kahoot.it. O vosso telemóvel. Está ali em cima. Ups. No princípio, sim, é possivelmente o código para a luta. Ok, faz este código para você. Você tem que refrescar o código. Ok, temos aqui alguns nomes. Kinder, Lúcio, João Justo.
rápido, em que eu vou pôr, vão aparecer as frases em inglês. Têm que dar a vossa resposta. Qual é que acham que é a tradução correta? Alguém não conseguiu? Toda a gente está? Então vou avançar. Tem 20 segundos para responder a cada pergunta, ok? 20 segundos. Sim. Como se traduz button text? Tem as respostas em vermelho, roxo, amarelo e verde. Azul. Já tenho aqui 8, 9, 10 respostas. Uau. Há aqui muita gente que não vai passar o exame de tradutor. A resposta certa é texto do botão. Eu vou comentar muito rapidamente. Como eu expliquei há bocado, não podemos ter maiúsculas aqui. O texto, esta vermelha está errada porque tem o T maiúsculo. Texto do botão. Aliás, este aqui está o botão texto, nem sequer está. Portanto, isto não é português. Aquela é texto do botão azul, tem maiúsculo, está errado. Texto botão, falta-lhe o artigo, portanto, esta é a versão correta. Vou avançar para a próxima. Temos tempo ainda. Está o rato. Okay. Nuno M está à frente. We couldn't find it. Temos 2 minutos, temos que nos despachar. E o preço certo é... Taran, taran. 17 acertaram, muito bem. Há aqui 5 de não encontramos isso. Ok. Vou avançar. MBN está à frente. Aqui o Nuno M passou para o segundo lugar. Post. Como é que traduzimos post? Artigo, conteúdo, publicar ou depende do contexto? Ok. Muita gente escreveu o artigo. Depende do contexto, é a resposta correta. Post, tanto pode ser um verbo, to post, publicar algo. Pode ser artigo, de facto, mas também pode ser conteúdo, porque há vários tipos de post no WordPress, que são tipos de conteúdo. Na verdade, depende do contexto. Portanto, a resposta certa é depende do contexto. Esta é para ver quem é que... É para separar. Temos aqui o M à frente. Vamos avançar. We can't delete this post. Qual é a tradução correta? Temos 1 minuto. Perfeito. Aqui alguém respondeu, não é possível deletar esse post e nós não conseguimos eliminar este artigo. Uma coisa, o possível deletar é um verbo que não existe em português. Nós não conseguimos eliminar este artigo, só não é correto porque tem o nós. Não é necessário e devemos retirar o sujeito nas nossas traduções. Não é possível, aqui, o único objeto que importa é o artigo. Não é possível eliminar o artigo. Não é preciso dizer que nós não eliminamos o artigo. Ok? E vamos para a última pergunta. MBN à frente, ali com o M a morder os calcanhares. Quem sou eu? Alguém sabe quem é?
temos 7 Wapus, 8 Wapussoas, 3 Pikachus e 4 Pikachus. Eu espero que no final do dia esta resposta seja um bocadinho diferente. A resposta certa é o Wapussoa. Isto é um Wapu cujo nome é o Wapussoa, que é a mascote do WordCamp Lisboa deste ano. E quem ganhou foi o Nuno M. Um aplauso. Eu não sei quem é. Ponha-se em pé, por favor, o Nuno M. Muito bem. Eu não tenho mais... Deixa-me só aqui... Isto fica aqui. Muito obrigado. Se tiver alguma questão, eu estarei no bar, no Happiness Bar. Agora, queres pôr uma pergunta? Sim, então. Diz. Eu há bocado dei um toque sobre isso, mas eu posso explicar mais em pormenor. Nós temos, foi uma decisão da comunidade manter as duas opções, porque há utilizadores nas duas normas. Há pessoas que preferem não usar o acordo ortográfico e há pessoas que preferem usar o acordo ortográfico. Então a decisão foi, ok, vamos oferecer as duas possibilidades. Para que isso aconteça, tecnicamente, é possível ter, não faz sentido nenhum termos duas equipas de tradução ou uma equipa de tradução a fazer as duas traduções de uma forma independente. Então temos que nos concentrar numa e fazer uma conversão. E há ferramentas para fazer esta conversão, como é óbvio. Simplesmente esta conversão só é possível fazer de uma forma automática num dos sentidos. Pré-acordo para acordo. Por uma questão básica. Por exemplo, há palavras, por exemplo, a palavra para, no acordo ortográfico deixou de ter acento. Se eu tiver a palavra para, se eu quiser fazer conversão de acordo ortográfico para pré-acordo, eu não tenho um conversor que me saiba identificar se aquilo é um para ou um para. Simplesmente é uma palavra que pode ser as duas opções. Portanto, eu não tenho como converter automaticamente ao contrário. Portanto, então, o nosso esforço é sempre na tradução pré-acordo ortográfico e depois fazemos a conversão, que demora uns minutos, e é fornecida a opção também com acordo ortográfico. Portanto, o investimento de consistência de tradução é sempre feito numa das versões e depois é feita a outra conversão no final quando está tudo concluído. Zé, não sei se... Dois, salvo erro. Sim. Sim, este é um número acumulado de... Eu penso que é um número, sim, acho que é um número acumulado dos vários anos em que existe esta plataforma. Porque por ano, eu penso que eu acho que nas estatísticas o do último ano é para aí 100. Mas isto quer dizer que há pessoas que vão lá e põem uma ou duas sugestões de tradução e ficam com o nome associado e preenchem este número. Mas não é... Na realidade, quem faz um grande trabalho de tradução é uma porcentagem, é 1% disso. É 1% disso. Era bom, eu não faço muita questão que esse número cresça, não me preocupa muito. Gostava mais que crescesse o número dos editores de tradução, dos editores de projetos e eventualmente dos General Translation Editors também. Mas por projeto é muito interessante, porque as pessoas conhecem um plugin ou um tema e podem acompanhar a sua tradução muito de perto. Okay? E nós, os General Translation Editors, estamos disponíveis para esse processo de mentorização, de certa forma, nestes dias de contribuição, no próprio canal do Slack de tradução. Portanto, quem quiser ter esse trabalho e colaborar, porque a tradução somos nós. Ainda há dias alguém perguntava no Facebook da comunidade quando é que íamos ter a tradução. Bem, eu não tenho conseguido, nem eu, nem ninguém dos tradutores habituais tem conseguido porque temos estado envolvidos com o WordCamp. Agora pode ser que haja algum tempo e espero que amanhã consigamos avançar um bocadinho. Mas o convite é para todos. Portanto, a tradução é feita por nós, não é por mim, nem por o Zé ou por ti. É por quem quiser participar, ok? Desde que aprendam estas regras e a tradução é nossa, no fundo. E se nós não a traduzirmos, morre, não sobrevive o WordPress. Okay? É a minha opinião. Mais alguma questão? Uma das dificuldades que tu encontras, ou que quem faz a tradução encontra, é muitas vezes
algumas das pessoas fazem a tradução usando termos que não são, enfim, que não são corretos em termos daquilo que é usado no WordPress. Não é que não possa ser correto num português corrente, num português normal, mas que não é usado no WordPress. Portanto, não há ali uma consolidação de termos. E isso às vezes causa alguma perturbação. E depois há alguns plugins, gostava também que comentasse isso, há alguns plugins que aparecem-nos hoje como traduzidos. Posso dar um exemplo, a ver se me consigo recordar do caso concreto. É um plugin de um dos mais usados de cookies e que tinha a forma como apresentava o banner dos cookies, no fundo, era o sticky, né? O sticky foi traduzido como pegajoso, portanto, que é uma daquelas coisas estranhas que na realidade não faz assim muito sentido. Portanto, isto acontece sobretudo quando há a tradução via Google Translate, não é? Mas como é que é possível procurarmos evitar isso, ou não é possível evitar isso? Sim. Respondendo primeiro à tua primeira pergunta, os termos usados, apesar de serem sempre português, nós temos um glossário específico do contexto do ecossistema do WordPress e do contexto, fora do WordPress, mas do contexto da informática. Cookies não se traduz por bolachas, são cookies e é conhecido como cookies, é um termo da informática. Nós temos no nosso glossário algumas entradas. Nós, quando estamos a traduzir na ferramenta de tradução, que eu agora aqui não vou mostrar, mas é um site, um portal em que eu tenho frases, eu clico para traduzir. Quando eu clico para traduzir, tenho várias coisas. Tenho na frase alguma informação sobre se essas palavras já existem no glossário. Tu falaste-me de um exemplo, por exemplo, no caso de cookies, não sei se está lá no glossário, mas se a pessoa vê que aquela palavra tem uma entrada no glossário, tem uma notificação. Temos a nossa ferramenta de consistência, onde é possível, em caso de dúvida, consultar algumas palavras. Foi aquele exemplo que eu dei ali em que tinha update. Eu posso escrever lá qualquer coisa e vejo como é que já está traduzido no core. E, essencialmente, no core é onde nós temos de procurar, porque os plugins e os temas, muitas vezes a tradução é um lixo, verdadeiramente. A tua segunda pergunta, relativamente ao das cookies, o caso do sticky. Traduzido por pegajoso. Claramente é de alguém que o traduziu já muito cansado, que também me acontece às vezes, e eu quando estou muito cansado começo a tornar-me literal. Ou é alguém que não conhece o glossário. E no WordPress é fácil, se procurarmos por sticky, aparece fixo, qualquer coisa que está fixo ou afixado. Portanto, usem sempre o glossário. E depois é assim, já agora uma dica, já respondi à tua pergunta, agora vou acrescentar mais uma coisa. Não peguem num plugin inteiro e traduzam de uma ponta à outra sozinhos, sem consultar ninguém. Porque o que vai acontecer é que vai ficar mau se não tiverem nenhum contacto com o glossário, com ninguém da comunidade. O que vai acontecer é que vai ter que ser rejeitado, porque estar a corrigir 1000 frases é impossível. Façam um bocadinho, apareçam, peçam para alguém ver o que foi feito e assim gradualmente vão afinando a vossa sensibilidade e a vossa experiência. E quem sabe assim, alguém diz, olha, já estás a traduzir bem, queres ficar como Project Translation Editor deste plugin? E fica. E é menos trabalho que sai das costas do General Translation Editor. Portanto, nós agradecemos. É preciso que seja desta forma, seja gradual, vão vendo com cuidado. Não peguem numa coisa inteira e sugerem, olha, vejam lá esta tradução que eu fiz. Pronto. Tenham sempre o cuidado de ir se mantendo próximos da comunidade e de validando gradualmente ao longo do vosso trabalho, irem validando o que estão a fazer. Ok? Mais alguma pergunta? Pronto, então muito obrigado. E se alguém tiver alguma questão, eu estou por aqui durante o dia ou no Open Network. Obrigado.